Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alciel, pela Assembleia de Deus. E esse canal tem o intuito de propagar a palavra de Deus. Eu quero aqui trazer uma palavra para você. A palavra está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que está escrito: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo aqui ele está ensinando a maneira como se deve cultuar a Deus. Só que eu descobri algo muito interessante nesse texto, nesse versículo, que me deixou pensativo. Primeiramente, a gente tem que voltar lá no Antigo Testamento, como que eram feitos os sacrifícios. Todo sacrifício, ele era morto. O sacrifício que ele era oferecido era um animal, e ele tinha que ser morto. Depois que ele era morto, ele era queimado, né? Era tirado as partes do animal, né? A gordura, tudo tinha um ritual que separava. Depois do animal, as partes escolhidas elas eram queimadas, e aquela fumaça que provinha daquele sacrifício subia a Deus, e Deus recebia como um sacrifício. Ele cheirava aquilo era como se fosse agradável a ele, né? Alguns sacrifícios eram para perdão de pecados, outros como oferta. Dependia, variava, mas em suma, todo sacrifício era morto. Essa é a ideia que eu quero tirar. Todo sacrifício era morto. Só que aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o sacrifício é vivo. Como que pode isso? Quando o apóstolo Paulo fala que esse sacrifício é vivo, ele está se referindo ao nosso corpo. Veja o que ele diz no texto: que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Então é o teu corpo que é como sacrifício. Para que a gente possa interpretar isso da maneira correta, eu quero usar um outro texto. Porque a Bíblia, ela interpreta a Bíblia, né? Não é isso? Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Paulo vai escrever o seguinte: Porque todos deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Naquele grande dia, quando a igreja se apresentar, esse tribunal que Paulo está citando aqui é o tribunal do julgamento da igreja. Quando a igreja se apresentar naquele grande dia diante de Deus, o que vai ser julgado vão ser as suas obras, que foram feitas por meio do corpo, que é o que Paulo está falando lá em 2 Coríntios 5:10, é as suas obras. Tendo esta mesma ideia, agora a gente volta para esse texto, o vosso corpo em sacrifício. Então o que Paulo está falando aqui? Ele está falando que as nossas ações, os nossos comportamentos, o modo como eu vivo, resumindo, o que eu falo, o que eu penso, os meus desejos, as minhas vontades, tudo aquilo que eu executo por meio das minhas mãos, por meio dos meus pés, ou seja, o meu corpo em si, tudo aquilo que eu faço, isso deve ser oferecido como sacrifício. Então, se a gente fosse trocar o texto aqui e colocar, segundo essa interpretação que a gente está dando aqui, olha como que ficaria. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso comportamento, as vossas atitudes, como sacrifício vivo diante de Deus. Não é que fica mais claro? Então o entendimento fica mais aberto. Por quê? Porque a gente entende que agora é o nosso comportamento. Então, tendo isso, a conclusão que eu cheguei só lendo essa parte aqui é que tudo aquilo que eu faço é como um sacrifício diante de Deus. Você já parou para pensar nisso? Tudo aquilo que tu faz depois que você veio a Cristo, né? Você já aceitou a Jesus, você já nasceu de novo. Então tudo que tu faz é como um sacrifício. O que tu pensa, o que tu fala, né? O que tu faz com teus amigos, na tua escola, como que tu se porta na tua escola, aquilo ali é como um sacrifício. Se você diz que você é um cristão, é como um sacrifício, né? Então, aquela ideia de que só quando eu estou na igreja cantando, só quando eu estou na igreja tocando, ou seja qual for a função que eu exerça, o culto que eu estou prestando, tem gente que tem ideia de que é só lá, na igreja. Então eu estou aqui na presença de Deus, então eu tenho que me portar de maneira santa, porque... Não é só aí. É muito mais do que isso. Começa no momento em que tu acorda. Quando tu se levanta da cama, o primeiro pensamento que tu tem já é um sacrifício, né? A atitude que tu toma durante o dia já é um sacrifício. Entendeu? Então eu fiquei pensando, que tipo de sacrifício eu tenho oferecido ao meu Deus? Como tem sido os meus sacrifícios diários diante da presença de Deus, né? Tem gente que acha que sacrifício é só oração. Sim,
Oração, leitura, jejuns, aquilo que a gente faz para agradar o nosso Deus é um sacrifício. Mas não é só isso. Mas tá ligado a toda a tua vida, todo o teu comportamento, tudo que tu faz é como um sacrifício a Deus. Então, quando você acorda, aquilo que você está fazendo, você está sacrificando a Ele. Intencionalmente ou não. Tudo que você está fazendo é como um sacrifício. Então a ideia é, tudo que eu faço, todo o meu comportamento é um sacrifício diante de Deus. Agora ele vai dizer o seguinte, que esse sacrifício, ele é vivo. Né? E eu pensando sobre isso, o que é que Paulo está querendo dizer? Existem duas maneiras de interpretar isso. Primeiro, vivo porque são as nossas atitudes, são os nossos comportamentos. Por exemplo, o meu corpo, se é um corpo, e esse corpo que Paulo está falando, que o que é um sacrifício é o nosso comportamento, então o corpo está vivo, está em movimento. Tudo aquilo que nós fazemos. Então sim, essa é a primeira ideia. Vivo porque somos nós, que estamos vivos, andando, falando. Então esse é um sacrifício vivo. Essa é a primeira ideia que a gente pode tirar do texto. Mas uma segunda ideia que eu fiquei pensando o que é vivo? Espiritualmente, não fisicamente. Eu quero levar vocês a pensar a ideia de que estar vivo não somente no âmbito físico, mas no âmbito espiritual. Biblicamente, o que é estar vivo? Para que a gente possa entender isso, vamos a outro texto, porque a Bíblia interpreta a Bíblia, não é isso? Efésios, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo escrevendo aos Éfesos, ele vai dizer o seguinte. Ele está dizendo que Deus, ele diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, diante de Deus, diante da palavra de Deus, a Bíblia, estar vivo é estar fora ou longe da prática do pecado. Porque a ideia que Paulo apresenta em Efésios capítulo 2, versículo 1, é que todo aquele que está na prática do pecado está morto. Mas aquele que saiu da prática do pecado, ou seja, nasceu de novo, ele está vivo. Então a ideia bíblica de vivo ou morto espiritualmente na Bíblia é aquele que está vivo, ele está longe, ele parou de pecar. Ou seja, resumindo, está vivo biblicamente, espiritualmente, para de pecar. Está morto biblicamente, é viver no pecado. Então ele diz que o nosso sacrifício, o sacrifício do nosso corpo, ele é vivo. Então qual a ideia que eu tiro aqui? É que o meu sacrifício deve ser um sacrifício longe do pecado. Entendeu? Então o meu sacrifício, se são os meus comportamentos, é o meu estilo de vida, o meu modo de falar, pensar, agir, então ele não deve estar sujo com o pecado. Eu não posso estar na prática do pecado. Se eu sou um cristão, o meu sacrifício ele é vivo, ele é o meu comportamento, mas ele tem que estar vivo esse sacrifício. Esse sacrifício vivo denota santidade. Agora, o apóstolo Paulo, depois que ele fala isso, ele vai dizer que o nosso sacrifício ele é vivo, mas também ele é santo. Aí eu pensei, poxa, o apóstolo Paulo está usando uma redundância aqui? Não. O apóstolo Paulo aqui ele vai falar sobre a santificação, mas não é a santificação. Antes de eu entrar nesse assunto, eu quero explicar rapidamente uma coisa para vocês. Eu já preguei isso aqui no canal, que todos nós sabemos, quem já assistiu o vídeo, todo mundo sabe, ou quem estuda a Bíblia sabe, que a salvação ela se divide em 3 estágios. Primeiro, santificação posicional. Segundo, santificação progressiva. E por último, santificação final. Em algumas outras teologias, alguns outros ensinos vai dizer que a salvação ela é dividida em 3, mas com outras nomenclaturas. Primeiro, justificação, santificação, glorificação, que foi esse o termo que eu usei num vídeo aqui. Eu vou colocar aqui para vocês, se você quiser assistir. Vou deixar aqui no card aqui em cima e você pode acessar. Mas, tendo essa ideia que a salvação ela se divide em 3, primeiro, santificação, justificação, que é o primeiro estágio, é quando você aceita Jesus ser justificado, seus pecados são perdoados, então mediante o sacrifício de Cristo, posicionalmente, diante de Deus, você é santo. Esse é o primeiro passo. Só que logo em seguida, quando isso acontece, vai acontecer o segundo estágio, que é o que todo crente está, que é a santificação. E a santificação progressiva. Esse crente que aceitou Jesus, ele vai crescer em santidade. Então, dia após dia, ele vai crescendo em santidade. E os pecados que ele praticava no passado, ele vai começar a vencê-los, vai vencendo e vai crescendo em santidade. Ele vai ficando mais parecido com Cristo. Então, isso é a santificação progressiva. E é essa santificação que Paulo está falando. Porque se ele tratou do sacrifício que ele é vivo, é a santificação posicional, ou seja, um estilo de vida santo. Só que aqui ele vai dizer que o nosso sacrifício ele deve ser vivo e santo. Então ele está se tratando da santificação progressiva, que é a santificação comportamental. Para me exemplificar isso que Paulo está falando, vamos a outro texto. O apóstolo Pedro,
na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 15, ele vai dizer o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Eu quero abrir aqui, ó, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. No versículo 17 ele vai dizer o seguinte, olha o que ele vai dizer: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Aí ele vai dizer, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados da vossa maneira de viver, por tradição que recebeis dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. O que Pedro está dizendo aqui? Ele está falando sobre o estilo de vida, o modo de viver. Ele está tratando também nesse texto sobre a santificação progressiva, que é a santificação comportamental, que é o segundo estágio da santificação que todo crente em Jesus está. Então Paulo está dizendo, o vosso corpo ele deve ser oferecido em sacrifício vivo, ou seja, uma vida santa, né? Longe do pecado, não vivendo na prática. E esse santo que Paulo está dizendo, ele está dizendo o seguinte, agora eu vou amarrar tudo que eu falei aqui. Se o nosso comportamento ele é como um sacrifício diante de Deus, e todos os dias, tudo aquilo que eu faço é como um sacrifício, ele deve ser vivo, ou seja, ele deve ser longe do pecado, Paulo vai dizer que ele deve ser santo. Então o que Paulo está dizendo aqui? A ideia que Paulo está tratando é o seguinte, o meu sacrifício que eu ofereci hoje, amanhã ele deve ser melhor. Porque se a santificação ela é progressiva, ela cada dia vai me fazendo ficar mais santo, eu vou crescendo na santidade, então se essa é a ideia que Paulo está aplicando no texto, então significa que a cada dia que eu oferecer o meu sacrifício, ele deve ser melhor. O sacrifício de amanhã deve ser melhor do que o de hoje. Entendeu? Eu acho que agora você compreendeu e pegou a ideia que eu estou querendo tratar. Então o que Paulo está dizendo? O meu comportamento, ele deve ser melhor a cada dia. Ele deve crescer a cada dia em santidade, ele deve aumentar, crescer. Ou seja, as minhas atitudes, elas devem ser santas. Então a cada dia ela tem que ir crescendo em santidade. Dia após dia o meu sacrifício deve ser melhor. Os meus pensamentos devem ser melhores. Meu modo de falar, meu modo de me portar, como eu falo, o meu modo de agir, né? No meu trabalho, na escola, na rua, no trânsito, em qualquer lugar. Ou seja, elas devem ser melhores. Porque todo crente está numa santificação progressiva, então todos os dias ela vai melhorando. É isso que Paulo está falando, essa ideia do texto. O vosso corpo em sacrifício vivo, né, uma vida santa, sem pecado. Santo, que não é a mesma coisa que ele está falando de vivo, mas santificação progressiva. Aí ele vai dizer e agradável. Essa palavra agradável, eu fui procurar o sinônimo dela, significa aceitável. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: se vocês começarem a apresentar o vosso corpo como um sacrifício vivo, longe do pecado, e um sacrifício melhor do que o outro, que é o santo, a ideia que ele está dando aqui, ele vai ser aceito. Ou seja, vai ser um sacrifício agradável a Deus. Ou seja, Deus ele vai se agradar em receber. Ele vai se agradar em olhar para a tua vida, né, e aceitá-la diante dele. Né? Ou seja, você vai ser agradável, aceitável diante dele. Aí Paulo vai concluir e fechar o versículo 1, que é o vosso culto racional. Ou seja, Paulo ele finaliza o versículo 1 dando a ideia de que a tua vida, né, o teu modo de viver, ele é um culto a Deus. É um culto. Quando eu acordo de manhã, eu estou cultuando, não é só na igreja, não é só quando eu vou lá no templo que eu vou cantar, que eu vou louvar, aí eu vou cultuar a Deus. Não! A ideia que Paulo está dando aqui, e isso é maravilhoso, olha, é quando eu acordo de manhã, eu já estou cultuando ao meu Deus, eu já estou louvando Ele com os meus pensamentos, já estou louvando Ele com aquilo que eu falo, eu já estou louvando andando, né? Eu já estou louvando indo para o meu trabalho, na minha moto, no meu carro, seja qual for o veículo, no ônibus. Aquilo que eu estou pensando, eu já estou louvando a Deus. Né? Isso é lindo, é maravilhoso. Aí no versículo 2, ele vai dizer o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse versículo 2 eu não vou tratar agora, eu vou tratar no outro vídeo. O vídeo já está com acho 15 minutos aqui, eu estou vendo. Eu vou fazer edição depois, mas talvez diminua. Mas no próximo vídeo eu vou tratar sobre isso. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra, em nome de Jesus.